Porção/Parashat da semana. 25 Tzav, ordena. Levítico 6:1-18. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar, cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda, defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando desse modo erar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor, como oferta de reparação, um carneiro sem defeito, do seu rebanho, será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. São estas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes, ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagradas a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. Levítico 6:19-30, e disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que ofereceram ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido, um jarro da melhor farinha, como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade, ao pôr do sol. Numa assadeira, se fará com azeite, bem misturada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo, por estatuto perpétuo essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida, a oferta toda será queimada. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções: esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto, é uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo, se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para expiação no lugar santo, não será comida, terá de ser completamente queimada. Levítico 7:1-38, estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus, serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento, a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno, ou cozidas em uma panela, ou ainda preparadas numa assadeira, pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda a oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor, se alguém o realizar por gratidão. Então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que aspergiu o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício, não poderá sobrar nada para o dia seguinte.
Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte, contudo, queimar-se-á no fogo, no terceiro dia, tudo o que restar da carne desse animal. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer, de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno, o Senhor, aquela alma será também banida do meio de seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que habites, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito, e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque, de fato, eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo, dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, é uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lhes dissem, no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para a expiação do pecado, às ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. Levítico 8:1-36, e o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: toma Arão e seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos, sem fermento. E manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes Moisés: eis o que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal, depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada em sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões, e colocou-lhes as maitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, cumprindo, com isso, o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e aos seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E fez correr sangue sobre o altar, em redor. Em seguida esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou, no altar, todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Então, do cesto dos pães ázimos, sem fermento, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado, e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor.
Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor com o gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor o havia orientado. Em seguida pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu-os sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne da entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado, Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós o queimareis. Durante 7 dias, não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação, e durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor para que não morrais. Pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Jeremias 7, 21-28, assim afirma Yahweh Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos. Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados, no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregarão. Antes, tornarão-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás, e eles não te responderão. Tu, então, lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahweh, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Jeremias 9, 22 e 23, prega: assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Romanos 12, 1-8. Peço-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. E não imiteis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Elohim repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo no Mashiach, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é serviço, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, aquele que exorta, que possa ser para o conforto, o que dá, que seja com humildade, o que é líder, que lidere com perseverança, o que usa de misericórdia, que seja com alegria.